que você está olhando no seu celular aí, já se inteirou. É interessante, sabe que me remete essa passagem do Nicodemos, é muito curiosa, porque eu fico vendo como que foi a conversa dele com Nicodemos. Alguns autores tentaram interpretar isso no filme, em filmes, não é? E uma das melhores interpretações que eu vi é que o encontro de Jesus com Nicodemos foi uma coisa muito assim branda, muito alegre. E Jesus falava as coisas e o Nicodemos foi, diríamos, se assombrando, né, com essas informações novas. E essa colocação de Jesus, mas você é mestre em Israel, não sabe, né? Como é que é isso, né? Como é que funciona, né? Então eu fico vendo aquele momento, aquela circunstância. Agora, deve ser também muito difícil, há 2000 anos atrás, a gente receber uma informação dessa, né? Seria mais ou menos de alguém falar pra gente 50 anos atrás que a gente ia ter um aparelho que podia se comunicar com qualquer lugar do mundo, que seria um pouquinho maior do que uma caixa de fósforo. A gente ia ficar assombrado também, né? De grátis. E ainda hoje em dia, né, que com um valor cada vez mais simbólico e as pessoas dificilmente tinham facilidade para aceitar isso, né? Como a gente tem dificuldade para aceitar algumas informações quando fala-se de futuro, quando fala-se de coisas que vão vir para frente, quando fala para a gente se preparar ou buscar se inteirar de coisas que a gente vai precisar viver mais para frente. E isso acontece aqui no nosso grupo também, porque hoje a gente tem visto aí um enxame de mensagens aí eletrônicas e não só no nosso grupo, mas os espíritas de uma forma em geral, não sei os católicos e os outros que a gente não acompanha, mas os espíritas de uma forma em geral, a gente ainda parece que não consegue entender como lidar com isso, como mexer com isso, como fazer isso melhor, mais eficiente, né? Então o futuro assombra um pouquinho a gente. Eu fico imaginando essa informação, por isso que ela não foi assim amplamente divulgada. E é por isso que a gente percebe que Jesus falou com Nicodemos de uma forma também um tanto quanto velada, né? Não foi uma forma aberta, não foi incisivo para falar para ele, não, é assim mesmo, porque a pessoa tem que crescer, modificar, evoluir, né? Então, uma vida só não é possível. Mas hoje, se a gente for pensar em termos de reencarnação, não é uma coisa que foge muito do nosso entendimento, porque todo mundo sabe que uma vida só é praticamente impossível você chegar num processo de evolução total, né? Então, hoje a gente aprende assim, ó, faz uma coisa que você faz, que você gosta, que você veio para fazer, se aprofunda nela e vai até o fim nela. Depois na outra vida vai fazer outra coisa, depois na outra vai fazer outra. Porque a gente percebe que o leque de informações que o espírito tem que ter é muito grande, né? Apesar de que nós temos capacidade para o conhecimento de qualquer tamanho, né? A única diferença é que a gente nem sempre está muito aberto a esse conhecimento, a gente fica meio restrito, meio fechado, né? Mas a nível de conhecimento a gente pode conhecer tudo o que quiser, tudo que tiver ao alcance a gente pode conhecer, né? E agora, imaginem agora, todo mundo sabe que as informações que uma criança de 5 anos tem hoje corresponde às informações que o maior imperador que Roma já teve tinha. No começo da era cristã, imagina só, né? O César tinha as mesmas informações que uma criança de 5 anos hoje tem. Veja como que o leque de informações hoje é grande. E para onde você for, né, você consegue entender e conhecer alguma coisa. Então, a ideia básica de Jesus era assim, era chocante para Nicodemos e como para qualquer outra pessoa, né? Mas o interessante é que a gente percebe, por exemplo, que Paulo de Tarso, ele recebeu isso de uma forma muito intensa, muito tranquila. Ou seja, eu tenho a sensação que vai depender muito do nível evolutivo de cada um, né? Cada um está num degrau evolutivo. E isso é que vai fazer com que a gente aceite ou tenha dificuldade de aceitar. Até hoje tem gente que tem dificuldade de aceitar a reencarnação, não aceita de jeito nenhum, né? Mas é o degrau evolutivo, com o tempo a gente vai aprendendo. No livro Céu e Inferno, Kardec faz algumas perguntas para alguns que eram ateus. Não sei se já comentei isso com vocês, mas que eram ateus. Aí ele pergunta, escuta, e aí, o que você está achando de Deus? Aí o cara se esperneia, que ele fala que agora ele é obrigado a aceitar o Deus, né? Porque está sem o corpo, perdeu o corpo, morreu e está vivo, né? Vamos dizer assim, né?
E aí agora ele tem que aceitar, né, a existência de Deus de uma certa forma compulsoriamente, né? Então a gente entende que cada coisa tem o seu tempo e que nós vamos devagarzinho entendendo e vai ficando cada vez mais fácil de entender a história da reencarnação. A gente fica um pouquinho chocado, talvez, porque a gente pensa assim, pô, vou ter que morrer e depois nascer de novo, que trabalhão lascado que é, né, para a natureza, para a gente mesmo, né? Ninguém pensa na morte, no sofrimento, nas dificuldades. A gente se condói muito quando vê uma pessoa sofrendo com a saúde, dificilmente vivendo dificuldades com a saúde. A gente fica condoído com isso, né? Eu acho que isso é o que mais toca na gente. Aí depois vai reencarnar de novo, começar tudo outra vez, pequenininho, né? Vai ser educado por um pai, por uma mãe, até chegar à adolescência, juventude, até a gente acordar de novo para a vida, 20, 25 anos, 30 anos, para voltar a retomar o carro do progresso. Mas enfim, essa é a lei, e a lei é assim, né? A gente não pode falar nada contra ela, a gente só tem que se sujeitar, né?